O Felipe vai começar com essa agora, porque eu quero escutar do Felipe. Não é se é certo ou se é errado, ok? Um presidente indicar para o STF alguém. É a questão da moralidade e a questão da hipocrisia que está tomando conta dessa cena lamentável da indicação do advogado do Lula, o Zanin. Eu, pessoalmente, eu não gosto desse personalismo na escolha dos ministros do STF, né? Sou contra, né? Você escolher, mesmo sendo prerrogativa do presidente, escolher aquela pessoa que está muito próxima de você, né? Eu acho que, em um momento, inclusive, que o STF está sendo julgado para a sociedade, né? Que o STF está sendo um tribunal que está criando muitas indagações. Então, em um momento desse, o Lula deveria realmente escolher um nome de consenso. Agora, uma questão que eu queria colocar aqui também, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Todos os presidentes da República sempre indicaram o seu advogado. O FHC indicou o Gilmar Mendes, que era advogado-geral da União dele. O Bolsonaro indicou o André Mendonça, que era advogado-geral da União dele. Ou seja, todos os presidentes da República, a todo momento, tiveram uma atitude completamente personalíssima em relação à escolha. Eu, quando estudei na Faculdade de Direito, isso há muito tempo atrás, não é? Eu lembro que a Corte... Muito tempo atrás. Muito. Eu lembro que a Corte Constitucional do Brasil era composta por pessoas que você podia discordar, mas todo mundo via naquelas pessoas os melhores juristas daquela geração. Sidney Sanches, entre outros, né? Moreira Alves, né? Grande civilista, né? Então, eu acho que o Brasil tem que começar a ter a mesma postura daquela época, né? No passado. E eu acho que a gente tem que discutir essa questão, Rodolfo, como uma questão institucional, né? Parar de discutir essa questão quando o assunto aparece para a gente. Eu vou te dar um exemplo concreto. Na Alemanha, tem uma cláusula dizendo que a indicação do ministro da Suprema Corte Constitucional alemã tem que ser aprovada por 2/3 do parlamento. Quando você tem um quórum tão elevado como na Alemanha, o que você faz? O presidente, quando indica, ele indica aquela pessoa que é de consenso do Congresso todo, da população toda, da comunidade jurídica como um todo, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a implementar no Brasil essa reserva da minoria. Ou seja, só vai aprovar o presidente, o ministro do STF, quando o Congresso todo concordar com aquela indicação. Porque da forma que está, realmente o Lula vai conseguir colocar o Zanin, né? E o Zanin, vou te falar uma coisa, eu acho o Zanin um advogado brilhante. O Zanin tem qualificação, sim, para fazer parte do STF. Eu não estou discutindo a capacidade técnica do Zanin. Até porque o Zanin, querendo ou não, tirando toda a teoria da conspiração contra, ele foi advogado do caso, de um dos casos mais importantes do mundo, e ele conseguiu absolver o Lula. Ele não absolveu. Ele conseguiu absolver o Lula, né? Tudo bem. A palavra você sabe que não é absolver. Conseguiu anular o processo do Lula. Tá bom. Eu não vou entrar nessa discussão. Conseguiu anular o processo do Lula. Não entraremos nessa seara também. Conseguiu anular o processo do Lula. Ele é um advogado competente. Ele é um advogado competente, brilhante. Mas me incomoda muito o Lula indicar o seu advogado lá. Ok, vamos lá. Você trouxe uma solução brilhante para o caso. Se o Brasil fosse um país sério de primeiro mundo, como a Alemanha, ok? A questão não é nem essa. A questão é, ele foi nas redes de televisão fazer o seu discurso e ele vendeu uma coisa que era imoral, que o atual presidente estava fazendo, dizendo que aquilo era imoral, que o Brasil não deveria engolir aquilo, que aquilo estava errado e que ele jamais faria isso. Aí, de repente, ele está no poder e ele não só faz isso, como ele faz pior também, porque ele está indicando o seu próprio advogado. É uma questão, não estou falando da capacidade do Zanin como advogado e como ministro do STF, está fora de cogitação aqui a capacidade dele. O que nós estamos discutindo aqui é a moralidade disso tudo. É a moralidade disso tudo, porque não pode, é indevido ele ir na televisão falar uma coisa, na sua campanha eleitoral, e agora ele não sustenta aquilo que ele falou. Nós estamos vendo uma catástrofe no Brasil,
viu com esse atual governo. Porque hora falava uma coisa e, de repente, que eu chego no poder, tá fazendo outra. É só uma questão de moralidade. Eu vou passar a palavra e nós vamos discutir esse assunto. Palumbo, eu vou na ordem aqui, o Negão vem comigo depois. Porque o Negão a gente fala a mesma língua, vocês falam muito difícil. E aqui a gente dá pra nós. Bate aqui, Negão, porque aqui nós tá pra nós, a mão de morsa aí. Meu Deus. Mão de morsa. Mão de morsa. Vamos lá. Não, a hipocrisia reinando no país mais uma vez, né? O problema é a indicação, é direito dele, é legal, é constitucional, ele pode indicar quem ele quiser, mas ele não pode chegar num debate político, num programa com praticamente a população inteira do Brasil assistindo e falar que jamais indicaria um amigo, que isso não é legal, que isso é imoral. Legal mas que isso é imoral. Ele não pode falar isso e depois fazer outra. Mas isso é comum na política, lamentavelmente, Rodolfo. Isso é a coisa mais natural na política. Eu vi isso nessa semana, onde deputados iam na rede social, falaram que ia votar contra essa medida provisória e depois votaram a favor. O que eu fiz? Eu já sabendo que tem algumas peças lá que a gente já conhece, foto, escrachei na minha rede social. Hoje em dia a internet não perdoa. Ele não pode falar uma coisa e fazer outra. Desdizer depois. Isso, e o problema da verdade? Isso chama-se hipocrisia. Hipocrisia. E agora a gente está na mão do Senado, né? Que vai sabatinar. Com certeza vai passar. Espero que não, porque eu não acho legal também você colocar um amigo. Vamos falar a linguagem do povo aqui. Vamos falar a linguagem do povo. Nós estamos lá brigando com o vizinho. Certo. Estamos brigando com o vizinho. Eu sou seu inimigo, você é meu vizinho. Aí eu vou colocar quem para julgar esse caso? Eu vou colocar... Seu amigão. Eu vou colocar minha sogra. Vai lá, eu tô dependendo da sogra, não vai ser bom, não. Você acha que ele vai contra o Lula? Você acha que ele vai contra o Lula? Eu tô falando a linguagem do povo. Palumbo, aí nesse caso, o Zanin tem que ser cara suspeito. Ele não pode julgar a ação sobre o Lula. Mas tem uma questão... Tem que ser cara suspeito. Doutor Davi, por favor. Tem uma questão aí, para além da moralidade, é a questão da impessoalidade. Isso é princípio da administração pública, está lá na Constituição. Verdade. Então, além da moralidade, toda administração pública tem que estar caracterizada em seus atos pela impessoalidade. O que a gente está discutindo hoje em relação a Zanin é a quebra da impessoalidade. Diferente um pouco do que o Felipe disse, os advogados gerais da União que foram nomeados ministro Supremo são advogados gerais da União, funcionários públicos, não são advogados do presidente da República. Zanin não, Zanin foi advogado do Lula no caso mais emblemático da vida dele. Quando nem era presidente. Quando nem era presidente. Então, assim, o caso do Gilmar Mendes citado pelo Felipe, então, não faz sentido para você? Nenhum. Ok. Nenhum. Então, assim, a questão é, o Zanin está ligado, inteiramente ligado, pessoalmente ligado ao presidente da República. Isso é quebra do princípio da impessoalidade. Agora, isso vai para frente? É claro que não vai para frente. Isso aí, como a Constituição hoje não tem valor nenhum, né? A Constituição nossa, ela é deturpada, ela é amarrada, ela é rasgada, ela é espremida, do jeito virou que tá. um papel decorativo, é claro que ele vai ser aprovado. Pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês têm esse número, o Supremo tem 133 anos de existência. Nesses 133 anos, quantos ministros foram rejeitados em sabatinas do Senado? Nenhuma. 5. Por Sabe quê? quando? Sabe quando? 1894. Governo do Marechal Floriano Peixoto. 5. Naquele ano, 1894. Um deles, inclusive, um caso emblemático, era do Barata Ribeiro, que era médico. E naquela época não tinha essa trava de notável saber jurídico. Tanto assim que nomearam ele. E ele ficou lá no Supremo 10 meses. Então, assim, 5 em 1894. De lá para cá, 300 ministros, ou mais de 300. 1894. Depois disso, 300 ministros. Nenhum foi recusado pelo Senado. Então, a chance do Zanin não ser aprovado na sabatina do Senado... Agora é notável a amizade política. Notável a amizade política. Depois de muitos anos aí, põe ano na parada aí, você acha que o quê? Depois de uma centena... Eu não tô conseguindo fazer essa conta aqui. 133 anos? É isso. Não, ele já tá lá dentro já, isso aí. Flávio das contas. Seria uma ótima oportunidade do Senado. Mas meu raciocínio, provar assim, que o calor da emoção não é rápido. Os poderes são independentes, né? O Rodrigo Pacheco... exatamente. O Rodrigo Pacheco já deu ok, já falou bem pra caramba dele, por ele já tá lá dentro. O Supremo já falou bem dele, né? Eu estou no linha de frente desde o primeiro linha de frente. E desde de quando o Lula foi
ganhou a eleição, eu lembro como se fosse hoje que esse assunto veio várias vezes à roda, e não sei se vocês já repararam, mas todo linha de frente tem um advogado. Que a gente sempre tem aqui uma questão jurídica, algum assunto que precise mesmo de um advogado até para ajudar o pessoal da mesa. Todas as vezes que o nome de Cristiano Zanin veio à mesa, eu percebi duas coisas. Uma, que todos os advogados disseram que o Lula não indicaria o Cristiano Zanin por causa do princípio da impessoalidade. Impessoalidade, né? Assim, exatamente, impessoalidade. Por causa do princípio da impessoalidade. E olha que aqui já sentou um mais sabido que o outro, capês que eu diga, entendeu? Que o capês aqui é o mais, entendeu? É o que mais manja, o capês. Todos falaram a mesma coisa. E todos também disseram que o Cristiano Zanin era um excelente advogado. Isso é ponto pacífico. Sim. Não teve um que chegou aqui e falou, cara, o notório saber jurídico tá meia boca no Zanin. Não, muito pelo contrário. O Zanin sempre foi aqui muito elogiado. E eu sempre disse o seguinte, eu falei, o Lula vai indicar e o Zanin vai passar. Não, não vai, negão, seria um absurdo, porque tá na lei. E eu falei, e aí eu lembro até hoje, porque eu cunhei sempre a frase que ficou imortalizada por Dominique Toretto no Velozes e Furiosos, que é, aqui é o Brasil. Quando você diz aqui é o Brasil, significa que qualquer coisa pode acontecer aqui. Exato. A gente está vendo isso agora. A gente teve muitos anti-horários que sentaram nessa mesa aqui do Linha de Frente e disseram não, porque seria um absurdo, o Lula jamais vai fazer isso. Jamais, o Lula não faria. Ele falou no debate, Negão, ele já deixou, era desse jeito. Negão, ele já deixou no debate que ele não vai fazer isso. E eu falava, cara, aqui é o Brasil. Eu acho que só o fato de eu saber a frase, aqui é o Brasil, eu já me enquadro como um bom notório saber jurídico para também ser indicado. É notória amizade. Porque eu falei algumas coisas aqui.